Como eu disse, é uma alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus nessa igreja. E o meu desejo é que a mensagem de hoje edifique os irmãos, contribua para o crescimento da igreja. Minha oração é que essa igreja continue crescendo, firmada no Evangelho, pregando fielmente a palavra. E hoje isso é uma grande necessidade. Embora o número de igrejas aumente bastante, a firmeza no Evangelho, a fidelidade ao Evangelho, até mesmo a proclamação do Evangelho tem faltado. Há um tempo atrás, eu fui com o pessoal da igreja fazer um evangelismo numa escola da cidade, uma das maiores escolas da cidade, escola estadual. E ali nós, em um determinado momento, dividimos em pequenos grupos e uma das líderes que estavam conosco se juntou com um grupo de meninas e começou a compartilhar do plano de salvação. E ali descobriu que dentro daquele grupo de meninas haviam duas que frequentavam semanalmente uma igreja. E elas disseram que nunca ouviram falar do plano de salvação. Nunca ouviram falar que Jesus havia morrido na cruz por elas. Nunca ouviram falar do perdão que vem por meio da graça demonstrada na cruz. E eram evangélicas. Minha oração é para que essa igreja seja edificada sobre o Evangelho, que ela continue proclamando o Evangelho. E a nossa reflexão de hoje tem a ver com isso. O tema é motivos para perseverar com alegria no ministério do Evangelho. Essa reflexão que eu vou compartilhar hoje com os irmãos tem sido fruto de algumas meditações dos últimos anos e tem me ajudado muito. Eu espero que edifique os irmãos. Eu me lembro quando eu estava mais ou menos no final da minha adolescência e eu comecei a ser bastante confrontado pela palavra de Deus. Eu nasci numa família cristã, meu pai é pastor, então desde que eu nasci meu pai já era pastor e frequentava a igreja em todas as programações, tocava no louvor e estava sempre presente. Mas teve um determinado momento, do meio para o final da minha adolescência, que eu comecei a ser confrontado com relação à minha fé e a pensar que talvez a minha fé era mais a fé dos meus pais do que a minha própria fé. Então, foi uma época que isso me incomodou e eu comecei a orar por isso e a pensar que eu estava vivendo apenas uma vida de religiosidade. Então, isso me incomodou e gerou um incômodo daqueles que nos aproximam de Deus. Então, eu busquei ao Senhor e eu lembro que orei e disse: Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, eu creio nele, a minha vida pertence a Ele. E disse: Senhor, eis-me aqui, faço o que o Senhor quiser com a minha vida. E acredito que há vários irmãos aqui que fizeram orações semelhantes, se colocando nas mãos de Deus. Um dia eu também tomei essa decisão. E nesse processo, no que eu tomei essa decisão e comecei a buscar a Deus agora de uma forma muito mais ativa do que simplesmente sendo levado pela rotina religiosa que eu havia sido criado, eu me debrucei no estudo da palavra e lendo diariamente a palavra, comecei a ler os evangelhos e eu aprendi 2 lições, resumidamente nesse tempo que eu comecei a ler mais a palavra. Primeiro, servir a Jesus é a melhor coisa que existe. E lembro de alguns textos que mostravam isso, como aquele momento em que Jesus está falando às multidões, ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por quê? Porque aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse achará a verdadeira vida. Servir a Jesus, segui-lo, é a melhor coisa que existe, é achar a verdadeira vida. Lembro de uma outra passagem em que Jesus compara o reino dos céus com um homem que sai de sua casa, acha um tesouro escondido num campo. Então ele volta, vende tudo o que tem e depois compra o campo movido por grande alegria. Por quê? Porque servir a Jesus é a melhor coisa que existe. Uma outra passagem que me marcou bastante é quando Jesus está falando às multidões e ele faz um discurso duro, as multidões não gostam muito, dão as costas para Jesus e vão embora. E aí então, Jesus olha para os 12 e diz: vocês também querem ir? E Pedro diz: para quem iremos?
se só tu tens as palavras de vida? Primeira lição é que servir a Jesus é a melhor coisa que existe. Agora, uma segunda lição que eu aprendi nesse tempo é que servir a Jesus nem sempre é fácil. Há dificuldades no caminho. Primeiramente, você vai abandonar seus pecados, você vai ser confrontado com seus pecados. Isso te obriga a sair da sua zona de conforto, isso às vezes fere o nosso orgulho. Nós vamos lidar com rejeições de amigos, de familiares. É possível que alguém aqui tenha tido dificuldades quando contou à sua família sobre sua fé em Jesus. Nós vamos lidar com desgastes também no serviço, no ministério, trabalhando. Existe muito trabalho e nós ficamos cansados com esse trabalho. Também lidamos com frustrações, porque nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Às vezes fazemos algo movidos por uma boa motivação, uma motivação bíblica, mas nem sempre o retorno que temos, ou até às vezes questão de falta de gratidão mesmo, falta de consideração, passamos por isso. E aqueles irmãos que têm mais tempo de igreja sabem do que eu estou falando. E a Bíblia não vai esconder essa realidade de nós. Paulo disse a Timóteo que todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, levar Deus a sério, vai passar por perseguições e sofrimentos. Então nós temos aqui uma tensão de que servir a Jesus é a melhor coisa que existe, é achar a verdadeira vida. Mas ao mesmo tempo, servir a Jesus nem sempre é fácil. Existe uma tensão, não uma contradição. Dessa tensão surge um problema, que alguns cristãos, quando se deparam com a segunda realidade de que servir a Jesus nem sempre é fácil, acabam desanimando na sua vida cristã, acabam definhando na sua devoção a Deus, acabam se distanciando de todo tipo de ministério. Outros não desistem, mas desanimam e até perseveram no ministério, até perseveram servindo, ajudando a sua igreja, pregando o evangelho, mas fazem isso como se estivessem carregando um fardo pesado nas costas, fazem isso como se fosse por simples obrigação. A alegria que existe no servir a Cristo começa a se esvaziar, começa a se perder. Se nós quisermos viver integralmente para Cristo, nós vamos passar por momentos complicados, por momentos desgastantes. E para que a gente persevere com alegria, nós precisamos saber como lidar com isso. Isso é possível? Sim, eu espero que fique claro aqui hoje. Por isso nosso tema é motivos para perseverar com alegria. Então não é só a questão da perseverança, mas é perseverar com força, com disposição, com alegria no ministério, na vida cristã, no serviço do reino. E eu espero que essa reflexão aqui encoraje alguns e desperte outros irmãos. Para isso, vou pedir que o irmão abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Antes de nós lermos o texto, deixa eu explicar um pouquinho aqui do que está acontecendo. Paulo escreve à igreja, uma igreja que ficava na cidade de Corinto, uma igreja que ele amava bastante. Ele chegou a investir 1 ano e meio da sua vida lá, trabalhando, se dedicando, discipulando, evangelizando, se doando realmente para aquela igreja durante 1 ano e meio. E mesmo depois de se afastar, ele continuava se preocupando e servindo aqueles irmãos, e até escrevendo cartas a essas igrejas. Agora, o que aconteceu? Pouco tempo depois que Paulo saiu, surgiu um grupo lá que começou a falar mal dele. Falar que ele não era apóstolo, coisa nenhuma. Falar que ele era mercenário. Falar que a doutrina dele era mentirosa. Falar que Jesus não o escolheu, que tudo isso era mentira. Que ele era um enganador, um dominador e coisas do tipo. Diziam que ele era louco. E diante disso, o que aconteceu com a igreja de Corinto? Ficou meio dividida. Alguns irmãos acreditaram, outros ficaram na dúvida, outros não, e aquilo estava gerando um tumulto lá. Então, Paulo escreve dentro desse contexto. Eu fico pensando se isso acontecesse comigo, como eu me sentiria, né? Depois de tanto trabalho, tanta dedicação, mal saio e já começam a duvidar do caráter, da mensagem, e tudo começa a ir para o espaço por causa de alguns poucos lá que chegaram e começaram
a dizer sua própria doutrina. Como será que você lidaria com isso? Se fosse você aqui no caso de Paulo. Sabe qual é a resposta dele? Olha aí capítulo 4, versículo 8 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Dá uma olhadinha aí no capítulo 12, versículo 15. Olha a resposta de Paulo para essa igreja. Eu, de boa vontade, capítulo 12, versículo 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Essa é a resposta que ele dá diante desse contexto. Por que Paulo não desanimava diante dessas frustrações, perseguições, diante dos desgastes, das injúrias e até da ingratidão que ele sofria diante das pessoas? Ele vai apresentar aqui no capítulo 4, gostaria que você voltasse lá para o capítulo 4, que vai ser o nosso texto base. Ele vai apresentar algumas razões de por que ele dava esse tipo de resposta para aquela igreja. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 4 e depois do capítulo 5. Capítulo 4, versículo 15 a 18, diz assim: por que ele reagia dessa forma? Por que ele fazia do jeito que ele fazia? Versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O primeiro motivo para Paulo perseverar com alegria, o amor pelas pessoas e pela glória de Deus. Isso está no versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. O amor que Paulo tinha por aqueles irmãos, a convicção que ele tinha, na verdade, que essa verdade que ele pregava faria diferença para a vida daquela igreja, abençoaria aquela igreja, transformaria aquela igreja, que isso era uma demonstração de cuidado, de amor. O amor que ele tinha então por eles fazia com que ele não parasse de ministrar a palavra, de trabalhar, de servir ao Senhor, mesmo diante desse contexto. Ele queria fazer a diferença na vida daqueles irmãos, e ele não ia deixar que os ataques à sua imagem, à sua pessoa, ou até mesmo a ingratidão que ele estava recebendo, fizesse com que ele parasse de trabalhar em prol daqueles irmãos. Ele era movido por amor àqueles irmãos. Tudo isso é para o bem de vocês, é por amor a vocês. Mas não só isso, Paulo não tinha somente um amor por aqueles irmãos, ele tinha um profundo zelo pela glória de Deus também. Ele diz assim: para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Paulo sabia que ao servir ao Senhor, ministrando a palavra, mais pessoas eram alcançadas. E à medida que pessoas eram alcançadas e transformadas pelo Evangelho, eram mais pessoas que louvavam a Deus, que agradeciam a Deus. Então o nome de Deus ia sendo mais glorificado à medida que o Evangelho ia sendo proclamado. Então por isso ele diz: eu não paro. Que à medida que eu trabalho, mais pessoas são alcançadas e são mais vozes que se juntam dando glória a Deus. E é isso que eu quero, que Deus seja glorificado. Por isso podem falar mal de mim, podem ser ingratos, podem inventar coisas ao meu respeito. Eu continuo me animando, porque a palavra está alcançando mais pessoas, e é com isso que eu me importo. É por amor às pessoas e é por amor à glória de Deus. Irmão, talvez haja alguém aí próximo de você, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, que poderia ouvir o Evangelho, mas você sabe também que vão ter pessoas que vão falar mal de você, que vão zombar de você. A gente sabe que
Hoje o contexto para o cristão é bem difícil. Hoje o simples fato de você professar sua fé em Jesus, já para alguns significa que você é alguém que não pensa, é alguém que está sendo enganado por algum pastor, é alguém levado por fábulas. Então nós vivemos num contexto difícil para o evangelho. Mas sabe o que eu aprendo com Paulo aqui? É que se o meu amor por Deus e pelas pessoas não for maior do que o amor que eu tenho pela minha imagem e o meu conforto, eu não vou perseverar. Se o meu amor por Deus e pelas pessoas não for maior do que o amor que eu tenho pela minha imagem e o meu conforto, eu vou desanimar no meio do caminho. Sabe aquela sua oração, a oração que eu fiz na minha adolescência, Senhor, eis-me aqui? Se o meu amor por Deus e pelas pessoas não for maior que tudo, essa oração vai enfraquecer. Sabe aqueles pensamentos assim? Mas o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Eu já falei uma vez, eu não vou mais insistir. Esse tipo de atitude só demonstra o quanto a gente ama o nosso conforto, o quanto a gente ama a nossa imagem, o quanto a gente está preocupado com a gente, mais do que com a glória de Deus, mais do que com a vida daquela pessoa que tem rejeitado a mensagem do Evangelho. Isso é egoísmo. Se você percebe isso na sua vida, primeiro passo, arrependa-se e busque a ajuda do Senhor para vencer o pecado do nosso coração. E depois, lembre, existem pessoas aí que você poderia pregar e não tem feito por causa de egoísmo. Começa a orar por elas. Começa a pedir a Deus oportunidade para ministrar a palavra a elas. E seja fiel na missão que você recebeu de fazer discípulos. Esse amor que Paulo tinha por Deus e pelas pessoas fazia com que ele não desanimasse diante dos desgastes e das frustrações. Essa é a primeira razão. Segunda razão, segundo motivo para perseverar com alegria no ministério do Evangelho. A consciência da realidade eterna e invisível. Versículos 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É como se alguém estivesse perguntando assim para Paulo: Paulo, por que você não desiste de servir a Cristo? Por que você continua insistindo na igreja? Olha o que estão fazendo com você, olha o que estão falando. Você acha que está dando certo, Paulo? Para com isso, vai aproveitar a sua vida, vai fazer alguma outra coisa. Por que você não desiste? E aí Paulo responde: sabe por quê? Porque eu estou vendo o invisível. Enquanto você vê um corpo que está se cansando, que está ficando velho, que está ficando mais fraco, na verdade, o meu interior se renova na esperança da glória eterna que virá. Aquilo que você vê que eu estou passando é leve e momentâneo. E se você conhece um pouco da vida do apóstolo Paulo, eu ouvi ele falando que aquilo que ele passou é leve e momentâneo. Mas por quê? Porque ele estava comparando com aquilo que viria, o eterno peso de glória. Eterno, pesado. Comparado aqui, momentâneo, leve. Era por essa perspectiva, por ver a vida com a perspectiva do Evangelho, que Paulo conseguia perseverar mesmo diante de tudo isso. Ele não estava olhando para as coisas que se veem, ele olhava para aquilo que se espera, aquilo que a gente só consegue ver por meio da fé em Cristo. A ideia aqui é que a vida cristã envolve sacrifício, envolve desgaste. A gente não pode negar isso. Agora, isso vale muito a pena, especialmente quando eu comparo aquilo que eu vou desfrutar na eternidade. Paulo continuava concluindo que servir a Cristo é a melhor coisa que existe, e louco é quem não percebe isso. Essa perspectiva da eternidade fazia com que ele não se importasse muito com a vida aqui e agora, o que não significa que ele desprezava as coisas materiais ou o corpo, ou achasse que esse mundo é mau, só significava que ele não colocava o coração dele nessas coisas.
palavra nos diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O coração de Paulo, o tesouro de Paulo estava na eternidade com Cristo, estava na vida com Ele. Então todo o resto parecia muito pequeno, muito leve, diante daquilo que ele esperava. É aquela visão de que nós vivemos aqui nesse mundo, mas somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos aqui por um momento. Nós ainda aguardamos o nosso lar. Quando eu penso nessas coisas, eu lembro da casa que Tamires e eu moramos no seminário. Quando nós casamos, ainda faltava um ano para interno no meu seminário, e então precisávamos morar lá, mas estava com poucas casas disponíveis do próprio seminário. A gente teve que buscar uma casa próxima e não estávamos encontrando. Até o momento que a gente achou uma casa, que na verdade era um porão embaixo de uma casa grande, que foi projetada para ser uma garagem. E ali foi adaptado, feito um quarto, banheiro e coisas assim, e a gente foi morar ali. E para os irmãos terem ideia, a casa não tinha janela. A entrada de ar era pela porta da frente, uma porta grande que a gente deixava aberta durante o dia para poder circular o ar. E fora várias outras coisas, com umidade e alguns outros problemas que tinham na casa. E algumas pessoas que chegavam lá às vezes ficavam preocupadas com a gente, mas a gente estava muito bem ali, a gente estava feliz. E uma das coisas é que a gente pensava assim, precisa fazer muita coisa, que é uma grande reforma, a gente vai gastar um bom dinheiro. Mas será que compensa a gente investir tempo, esforço, dinheiro nisso aqui? A gente não vai ficar nem um ano aqui nessa casa. Vai acabar esse ano, antes do final do ano a gente vai mudar de casa, então será que compensa? Não, vamos guardar o dinheiro para a gente poder investir na outra casa, onde a gente vai ficar mais tempo. E aí a gente viveu lá naquela casa durante alguns meses, e muito bem, e hoje a gente lembra dessa casa com alegria, pensando que bons tempos nós vivemos ali. Mas por quê? Porque havia uma perspectiva de que ali era momentâneo, a gente passaria um tempo maior em outra casa, então compensaria investir mais nessa outra casa. Paulo está dizendo aqui, existem desgastes, existem dificuldades na nossa vida no querer servir a Cristo, mas o que a gente passa aqui é tão pequeno, é momentâneo, perto daquilo que a gente ainda vai desfrutar, perto daquilo que a gente vai viver com Cristo. Então eu passo por isso aqui com alegria, eu continuo servindo meu Deus com alegria, por causa do eterno peso de glória que está por vir. Isso só é possível ver por meio da fé. Você crê nisso? Lembra, irmão, nossa pátria não é aqui. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Os seus planos refletem essa mentalidade? Ou você faz planos como se você fosse morador daqui e fosse passar a eternidade aqui? Não compensa investir tudo nessa casa se a gente vai passar a eternidade em outra, não é verdade? Queria também fazer uma pergunta para os meus irmãos que estão chegando que já estão na melhor idade, ou aqueles que estão quase lá. Você poderia dizer como Paulo que embora o homem exterior se corrompa, se envelheça, o interior se renova com essa esperança do encontro com Cristo, e isso te motiva a servir mais ao seu Deus? O ideal das nossas igrejas seria que aqueles irmãos que já vêm de um longo tempo com Cristo, à medida que vão ficando mais velhos, começassem a querer ainda mais discipular, estivessem ainda mais apaixonados pelo Senhor e querendo servir e querendo ensinar os mais novos. Mas infelizmente não é muito isso que nós vemos nas igrejas como um todo. Normalmente, alguns irmãos, à medida que vão amadurecendo na sua idade, às vezes desanimam por coisas tão bobas, às vezes porque a forma está mudando, porque tem gente nova chegando e fazendo aquilo que no passado era ele que fazia. Aí a pessoa começa a se sentir inútil e entende que não tem mais ministério para ela, para ele. Não é assim. Enquanto você tiver fôlego, meu irmão, existe ministério para você. Você pode continuar e deve continuar servindo a Deus. Alguns desanimam por coisas tão simples e aí vem com a desculpa de eu vou dar a oportunidade a outros. Enquanto o homem exterior envelhece, o homem interior se renova, está mais forte, está mais animado, quer servir mais, quer pregar mais, porque começa a contemplar a eternidade com Cristo,
E isso importa muito mais. Irmão, enquanto você envelhece, lembre que temos uma eternidade com o Senhor pela frente. Isso faz com que as lutas aqui pareçam muito mais leves, se tornem muito mais leves. Muitas pessoas têm colocado seu coração nas coisas desse mundo, em bens materiais, em status. Jovem, o que tem consumido a sua força? O que tem consumido o seu vigor, os seus planos? O que tem consumido, em quem você tem gastado a sua juventude? Sirva a Cristo, é isso que vale a pena. Isso tem valor eterno. As outras coisas, tenha cuidado com quanto de atenção você dá para isso. Porque se você tem vivido para o que é terreno, você tem desperdiçado a sua vida. Você tem vivido para algo que é em vão, que é inútil. Esse é o segundo motivo de porque Paulo conseguia perseverar com alegria. Terceira razão está no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8 a 10, que é a consciência do tribunal de Cristo. Diz assim: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo, ou seja, morrer, e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de agradar-lhe em tudo, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo fala aqui de um tribunal que ele se apresentaria um dia, que ele estaria diante um dia. E ele fala que todos comparecerão diante desse tribunal. Aqui, ele não está falando de um julgamento para a salvação. A gente sabe que a salvação é pela graça. Aquele que se arrependeu dos seus pecados e que creu em Cristo é perdoado. Ele está falando aqui de um tipo de julgamento que os cristãos, os salvos, participarão, onde terão ali as suas obras avaliadas. E talvez tribunal não seja assim a melhor palavra, pensando na nossa cultura. Talvez a gente imagine o tribunal, o juiz, o réu, um júri ou coisas desse tipo, como a gente vê nos filmes. O tribunal aqui era um local que lá eles chamavam de bema. E o que era o bema? Bema era uma plataforma grande que ficava na cidade, e lá as autoridades subiam para comunicar decisões importantes, para fazer discursos e também para entregar o prêmio nos Jogos Olímpicos da época. Então eles ficavam em pé numa plataforma, e aí os competidores, os vencedores passavam na frente, e ali eles recebiam os cumprimentos e a coroa. Talvez semelhante com o que acontece numa final de campeonato de futebol, que depois todo mundo sai, aí é montada uma plataforma e ali sobem as autoridades da competição, e aí vem os jogadores em fila recebendo ali a sua medalha, e os cumprimentos e o abraço. É esse tipo de tribunal que ele está falando, é esse tipo de lugar aqui. Ele fala que todos nós haveremos de comparecer, e ali teremos as obras julgadas. E essa realidade, saber disso, motivava a Paulo a servir com alegria, porque ele queria que, quando ele chegasse diante do seu Senhor, ele ter consciência de que ele foi fiel, que ele cumpriu sua missão, e então ele poderia estar feliz ao comparecer diante de Cristo. Talvez você se pergunte, mas o que a gente vai receber nesse dia? A Bíblia não diz, mas eu confesso que eu ficaria satisfeito se, quando eu me encontrasse com Cristo, eu ouvisse como naquela parábola que Jesus contou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Será que se você se encontrasse com Cristo hoje, você teria a expectativa de ouvir isso? Ou você se colocaria diante dele envergonhado pela forma como você tem levado a sua vida? Pela forma como você tem cumprido o chamado de Cristo para a sua vida, de ministrar o Evangelho, de fazer discípulos, de servir a igreja, de viver em santidade. Alguns naquele dia sentirão vergonha, outros ficarão alegres. Paulo olhava para esse dia e isso motivava ele, porque ele queria naquele dia estar alegre, e o encontro com Cristo não era para trazer um peso, e esse ponto de reflexão não é para colocar um peso em nós, mas é para nos motivar,
Um dia nós estaremos diante de Cristo e ali nós receberemos o prêmio pelo nosso ministério, pelo nosso serviço. Isso deve nos encorajar, isso deve nos trazer alegria. Embora não saibamos exatamente os detalhes disso. Como a gente pode se preparar para o tribunal de Cristo, para esse dia? Examine sua vida, como você tem vivido. Você tem sido fiel a Deus? Você tem vivido de um modo egoísta? Você só pensa no seu conforto, nas suas necessidades? Como que é a sua vida no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lar? Você tem procurado honrar a Deus, cumprir suas responsabilidades ali como marido, como esposa, como filho? Como você acha que Jesus está vendo tudo isso? Você ficaria feliz de ter um encontro com Cristo hoje? Ou você seria daqueles que iria se esconder? Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quarto motivo para perseverar com alegria que Paulo vai colocar, seguindo aí o texto, capítulo 5, versículo 13 a 15, é a consciência do incomparável amor de Cristo. Versículo 13 a 15. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No começo aqui do nosso parágrafo, Paulo começa falando: porque se enlouquecemos é para Deus, isso porque as pessoas chamavam ele de louco lá. Ele mostra que não liga muito para o que essas pessoas estavam falando, ele queria mais continuar servindo a Cristo. E aí ele vai dar o motivo da sua perseverança, porque ele continua fazendo isso. Versículo 14 e 15, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, fazendo com que pensemos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo faz aqui, ele usa um argumento lógico, uma conclusão lógica. Ele morreu por todos, logo todos morreram, e então vamos viver para ele. Deixa eu dar dois exemplos aqui de um argumento lógico para ilustrar. Posso dizer assim, Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Logo, ele nunca é pego de surpresa. Ou poderia dizer, Deus é soberano, reina sobre tudo e sobre todos. Logo, seus planos não podem ser frustrados. Isso é uma conclusão lógica. Paulo está dizendo aqui, um morreu por todos. Logo, todos morreram e nós vamos viver por ele. Qual é a lógica aqui de Paulo? Um morreu por todos. Logo, ele morreu. Por que eu morri? Ele morreu por mim, logo ele morreu, eu continuo vivo. Essa seria a lógica, né? Onde está a lógica aqui de Paulo? A chave para a gente entender aqui o argumento dele está no que ele disse um pouquinho antes, quando ele fala assim, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Se a gente tirar essa frase, a gente perde toda a ideia da lógica de Paulo aqui. É somente olhando para o amor de Cristo que nós vamos chegar a essa conclusão. Se você quiser, irmão, que na sua vida haja uma grande motivação e alegria para servir o Senhor, você precisa meditar no amor de Cristo. Que amor é esse que ele está falando? É ter a consciência de que todos nós somos pecadores, de que nós não merecíamos nada de Deus, de que nós merecíamos a condenação, e que se Deus decidisse condenar a todos e nunca enviar um Salvador, ele seria justo e bom se o fizesse. Mas ele mesmo saiu da sua glória, se fez homem, sofreu, foi obediente até a morte, morreu e ressuscitou em nosso lugar por nós, para que todo aquele que crer seja salvo de graça, totalmente de graça. Deus tomou a iniciativa, não a gente. Paulo olha para isso, ele olha para a cruz e ele fala, esse amor me atrai, esse amor
me constrange, julgando que se ele morreu por mim, eu estou morto para mim e agora eu quero viver para ele. Que tipo de constrangimento é esse que a gente está falando? Talvez quando se fala em constrangimento, você pode pensar em uma de duas opções. Uma opção é aquele constrangimento, sabe quando toca o telefone e é aquele operador de telemarketing, no momento mais inconveniente do dia, e você tenta dizer para ele que você não quer o serviço, mas ele começa a ler um texto gigante que não te deixa desligar o telefone e você se sente constrangido a continuar naquela conversa. Ou, por exemplo, quando você está numa loja e você entrou só para dar uma olhada. E você diz isso pro vendedor, mas ele fica te empurrando coisa. E você até considera comprar alguma coisa para ver se ele te deixa em paz. Isso é ser constrangido, mas não é esse tipo de constrangimento que Paulo está falando aqui. Existe um segundo tipo de constrangimento que é assim. Talvez você conheça aquele irmão que se você ligar para ele às 3 da madrugada e falar assim, vem aqui na minha casa que eu estou precisando de você. Esse irmão vai sorrindo. E ele serve, ele se doa, ele está sempre sorrindo, ele se sacrifica. E aí quando você olha para esse irmão, vem aquele desejo de, eu quero retribuir isso. Eu quero agradecer a ele. Não. E assim, eu quero agradecer e parece que só falar não é suficiente. Eu preciso fazer algo por ele. Não no sentido de querer compensar, não no sentido de querer pagar, mas de ser movido pela gratidão por a vida daquela pessoa que tanto lhe ajudou. É mais ou menos isso que Paulo está se referindo aqui. Quando eu olho para o amor de Cristo, eu fico constrangido. Por que eu? Por que ele me salvou? O que eu fiz para merecer isso? E Paulo sabe a resposta. Nada. Então quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu falo, esse amor tão grande só me faz chegar a uma conclusão lógica possível. Se ele morreu por mim, eu não posso mais viver para mim. Eu estou morto para mim. Como ele diz em Gálatas, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente olha para a cruz, a gente só pode chegar a uma conclusão. Viver para Cristo. Irmão, sabe o que é vida cristã? Vida cristã não é você simplesmente frequentar a igreja uma vez na semana. Vida cristã não é simplesmente você carregar uma Bíblia. Vida cristã é viver por causa de Cristo, em Cristo e para Cristo. É você crucificar o seu eu. É os seus planos todos ficarem em segundo plano. E o seu maior desejo, até mesmo nesses planos, é que cada um deles seja usados como um meio para glorificar a Deus. Para que outros vejam esse amor de Cristo. A salvação envolve tudo que a gente é. A vida cristã não é simplesmente um momento da nossa semana, um momento do nosso dia. A vida cristã é uma vida. Não é um dia, não é um momento, não é um espaço que eu separo. Não é agora eu vou servir a Deus e de agora eu vou servir a mim. Não, eu vou servir a Deus e em todas as outras coisas eu quero agradar a Deus também por meio daquilo que eu estou fazendo. Eu quero que Ele seja visto, eu quero espelhar a imagem de Deus em cada palavra, em cada ação. Se Ele morreu por mim, não existe mais eu, não existe mais o meu orgulho, não existe mais o meu plano. O que existe é o plano dele para mim. E é isso que eu vou tentar discernir, vou colocar a minha vida nas mãos dele e vou ser guiado pelo amor dele. Meu irmão, se a sua vida cristã se limita a vir à igreja ou um momento da semana, você não entendeu o que é o Evangelho. Você não entendeu a mensagem da cruz. Você não entendeu o amor de Cristo. Ele não quer somente nos salvar, Ele quer que nós vivamos a salvação de um modo integral, em todas as áreas da nossa vida, em tudo que a gente é, pensa, faz, deseja. Isso motivava Paulo a seguir firme na vida cristã, no ministério que Deus confiou a ele. É uma questão então de lógica e uma questão de gratidão. Se você esquecer de ser grato pelo Evangelho, você vai enfraquecer na sua vida cristã. Se você esquecer a gratidão, se você parar de olhar para a cruz, você vai desanimar com qualquer coisa que falarem de você, com qualquer ingratidão que você se defrontar, ou com qualquer cansaço que existe mesmo no trabalho na igreja. Então, como perseverar com alegria? Lembre-se do amor, lembre-se da cruz, lembre-se do Evangelho. E aí você pode servir a Deus, ao Senhor, com tudo que você faz, no seu trabalho, refletindo a Deus, refletindo a Cristo,
maridos que cuidam bem do seu lar, esposas que refletem a Cristo no seu relacionamento com o seu marido, com seus filhos, filhos que honram seus pais, estudantes que levam o evangelho por onde passam, usando seus dons na igreja, em tudo. Nosso eu já foi crucificado, agora a gente vive para Ele. Esses são os 4 motivos, as 4 razões que Paulo apresenta para perseverar, e não somente perseverar, mas fazer com alegria. Quero concluir aqui lembrando daquelas 2 lições que eu aprendi no meio para o final da minha adolescência. Servir a Cristo é sem dúvida a melhor opção. E servir a Cristo nem sempre é fácil. Irmão, seu ministério está difícil. Viver o evangelho com fidelidade não tem sido fácil. Talvez existam pessoas que não reconhecem o seu esforço, falam com você. Você tem perdido amigos por causa da sua fé. Você tem cansado já de servir nos ministérios da igreja. Talvez você até já tenha decidido que pro ano que vem você não vai se envolver. É isso que você tem pensado? É isso que tem acontecido? Meu irmão, não seja daqueles que olham para trás, que desistem. Nem sejam daqueles que perseveram como se estivessem carregando um grande peso nas costas. A minha oração é que Deus conceda a essa igreja muitos anos de vida e que ela persevere com uma alegria que seja contagiante. Que a glória de Cristo seja vista aqui, que o nome dele seja glorificado por meio do serviço das mãos de cada um. Mãos que, embora tenham cada vez mais calos, nós podemos ainda ver um sorriso no rosto e o desejo de agradar ao Senhor, independente da circunstância, independente da idade de cada um também. Que nós sejamos cristãos que vibram com o Evangelho e que desejam isso de todo o coração, para que vidas sejam transformadas por amor às pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado, sempre com a mentalidade da glória eterna que teremos ao lado do Senhor, lembrando do dia do juízo, do dia que encontraremos com o Senhor, e tendo o amor de Cristo como nosso combustível, aquilo que nos motiva, que nos constrange a viver com alegria, a fazer tudo para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos pedir a Tua ajuda nesse momento, porque refletimos na Tua palavra e sabemos que o nosso coração é mau, o nosso coração é egoísta, nós temos a tendência a sempre pensarmos mais em nós do que nos outros, do que em Ti, do que na Tua glória. Amamos tanto a nossa imagem, tanto o nosso conforto, mas queremos Te pedir perdão por isso. E sabemos que em Ti nós encontramos a força e as ferramentas necessárias para sermos transformados. Então que Teu Santo Espírito continue a trabalhar em nossas vidas para nos dar a perspectiva correta, as motivações corretas. Que não façamos nada para nossa glória, mas para a Tua. Senhor, nos livra de viver uma religiosidade vazia. Nos ajuda a vivermos integralmente para Ti, amando a Ti, desejando a Ti, desejando e esperando o encontro contigo. Não nos deixe perder de vista isso por causa das coisas desse mundo. Nossa preocupação não é status, não são os bens materiais, não é o dinheiro. Nosso desejo é agradar a Ti, é Te conhecer e viver para Ti, porque não existe nada melhor do que conhecer ao Senhor e poder servi-lo constrangido pelo amor do Evangelho. Que Teu nome seja glorificado na vida dessa igreja e na de cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus.